Boa noite. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Hoje, domingo, mais um dia de vitória que Deus nos concedeu, quando nós estamos tendo o privilégio de estar na presença de Deus, louvando e exaltando o seu santo nome, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. E nós temos agora o prazer de estar na presença de Deus, louvando, exaltando o seu santo nome, dizendo que Deus, Ele é bom. Amém, amados? Aleluia! Eu gostaria de deixar uma palavra nesta noite para a reflexão dos amados. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se possível, no livro de Atos, no capítulo 10. Tem uma história muito bonita de uma família. Trata de um centurião, por nome de Cornélio. No capítulo 10, a partir do versículo 1, está escrito: havia em Cesareia um varão por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Ele vai lhe dizer o que você deve fazer. Amados, essa história é uma história muito conhecida, a história desse centurião por nome de Cornélio. Um homem que ele conduzia um povo mais ou menos 100 soldados. Era um homem que tinha a sua família. Mas o que me chama a atenção é que este homem, a Bíblia diz que ele era um homem muito temente a Deus. Era um homem que temia a Deus juntamente com a sua casa, a sua família. E a Bíblia ainda diz que ele tinha algumas outras pessoas junto a ele, que essas pessoas também eram pessoas tementes a Deus. Eram pessoas que estavam junto com Cornélio, com certeza falavam a mesma língua. E era um homem do coração piedoso. Escuta, um homem de um coração bondoso, um homem que temia a Deus juntamente com a sua família e fazia muitas esmolas. Ele dava muitas esmolas. Era um homem do coração quebrantado diante de Deus. E assim, amado, nós sabemos que tem muitas pessoas assim, independente da religião. Nós sabemos que tem muitas pessoas que fazem muitos favores, dá muita esmola, ajuda as pessoas. São homens tementes a Deus, realmente. Mas ainda falta uma coisa quando se trata da salvação da alma. Quando se trata da salvação da alma, tem uma outra história. Não é apenas porque teme a Deus e sabe que Deus existe, ou apenas porque tem um coração quebrantado e há pessoas que dão esmola, que faz favores. Por aí não dá para chegar aos céus. Isso é muito bom, isso faz parte. Isso é muito bom. Nós temos conhecimento de uma
senhora que tinha um coração quebrantado, muito bondosa, que os homens colocaram ela como santa, deram o nome de santa e acha que ela já está no céu pela bondade, pelo seu coração quebrantado. Mas segundo o que nós acabamos de ler aqui, nós vamos refletir, porque Deus enviou o anjo para falar com ele, que as esmolas, o que ele fazia, tinha chegado ao coração de Deus. E porque Deus mandou que ele chamasse Pedro, para que Pedro viesse à sua casa e falasse algo que ele estava precisando ouvir. Ele precisava ouvir algo de Pedro. Mas por que isso, pastor? Porque apenas suas obras, apenas seu coração quebrantado, apenas porque você era temente a Deus e fazia esmolas, você não alcançaria a salvação da sua alma. Quando tem tantas pessoas, assim como Cornélio, hoje, no tempo de hoje, que acha que vai para os céus, acha que a sua alma vai receber o galardão da salvação, pelo fato que ele tem um coração quebrantado e sabe que Deus existe, pelo fato de ele ser uma pessoa bondosa, que dá esmola, ajuda algumas pessoas, ele acha que por aí é o caminho que chegaria a Deus. Não, amados, precisa de passar por um processo. É necessário uma coisa, que você passe pela cruz da renúncia. É necessário que você se desligue totalmente das coisas materiais e seu coração esteja em Deus. O seu coração passa a estar em Deus, que você tenha agora a visão do reino de Deus, que você tenha a visão que a sua morada não é aqui nessa terra. Você tem no seu coração a certeza que sua morada, pela promessa de Deus, que você receberá de Deus, pelo sacrifício do seu Filho Jesus na cruz do Calvário, você terá com ele uma vida eterna nos céus, passando pelo processo, acreditando e renunciando tudo o que você tem no seu coração, que está ligado aqui nessa terra, você ligar nos céus, através da sua fé pela palavra e o sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário. É necessário, a Bíblia diz que é necessário nascer de novo. Essa foi a resposta que Jesus deu para Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos era um homem chefe das congregações daquela época. Era um homem que conduzia também uma multidão, um homem de nome, um homem muito sabido, um homem muito inteligente. Ele conduzia as sinagogas. Ele era um homem que ele acreditava muito em Deus. Mas ele sabia e conhecia que Jesus, ele foi enviado de Deus, e Jesus fazia muitos milagres, prodígios e maravilhas. Mas ele, na sua religião, nada podia fazer. Ele questionava com ele mesmo: mas por que é que eu prego a palavra de Deus? Por que é que eu ensino, eu conduzo o povo nas sinagogas e não faço as coisas que ele faz? E ele foi a Jesus. Ele foi a Jesus perguntar: Jesus, por que eu não faço as coisas que você faz, por isso ou por aquilo? Eu sou um homem inteligente, eu conheço a palavra, eu prego, eu faço isso, eu faço aquilo. Talvez tinha um coração também bondoso, quebrantado. E a resposta de Jesus para aquele homem foi essa. Eu creio que seria essa a resposta de Pedro para Nicodemos, para que ele ouvisse e obedecesse a palavra de Deus, porque na realidade é aquilo que nós temos, que nós andamos, que nós seguimos e passamos pelo processo do novo nascimento, ou seja, morrendo para o mundo, nascendo, ressuscitando com Cristo pela fé, através do batismo das águas. E a resposta de Jesus para Nicodemos foi essa: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Veja só, amados, talvez isso dê um nó na cabeça de Nicodemos, mas espera ainda,
Eu perguntei uma coisa, vem com outra, que eu não, agora pronto, eu não estou entendendo nada. É necessário nascer de novo. E com certeza Nicodemo respondeu para si mesmo, não sei. É necessário nascer de novo, eu tenho de entrar no ventre da minha mãe depois de velho e nascer de novo. Não, amado, não era isso que Jesus estava falando. Não é isso o que Cornélio vai ouvir de Pedro. Por isso que Deus falou, envia anjos, manda falar a Pedro, para que Pedro venha falar aquilo que você precisa ouvir. Porque ainda falta uma coisa. Ou talvez ainda falta muitas coisas. Eu não sei na sua vida, mas se ainda falta uma coisa. Eu não sei. Eu não sei se falta mais de uma coisa, eu não sei. Eu sei que na vida de Cornélio ainda faltava algumas coisas. Ele precisa de ouvir para passar pelo processo, porque com certeza ele tinha no seu coração o desejo da salvação da sua alma. Ele tinha no seu coração o desejo de um dia morar no céu, ter a vida eterna com Cristo. Mas ele não tinha o conhecimento. Ele precisava ter o conhecimento de passar pelo novo nascimento. Ele precisava de passar pelo processo de morrer em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício, crendo na sua palavra, morrendo para o mundo e ressuscitando com Cristo para os céus. Jesus responde para Nicodemo: Nicodemo, se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus. Veja só, amados, fica com esta palavra. Você nasceu de novo? Se você não nasceu de novo, você quer ir para os céus, é necessário nascer de novo. E ele pergunta, mas como eu devo nascer de novo? Eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Não. Aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não pode entrar no reino de Deus. É necessário nascer da água, é necessário ser sepultado pela fé nas águas e ressurgir, ou seja, ressuscitar pela fé em Cristo Jesus. Automaticamente, quando você é sepultado nas águas pelo batismo, é a resposta de Jesus para Nicodemos, que você está saindo das águas, você automaticamente pela fé, você ressuscitou. Ali está selado, ali você recebe a promessa, ali você tem a promessa, e na promessa está escrito, se você perseverar até o final, nesta promessa, sem desviar para um lado ou para o outro, sem recuar, fazendo o bem, você receberá a coroa da salvação da sua alma. Era isso que Cornélio estava precisando ouvir. E a Bíblia diz que aqueles homens foram à casa de Pedro, e Pedro tinha tido uma visão, que via descer dos céus, como um lençol, com muitos tipos de animais diferentes. E uma voz falava para Pedro, Pedro, mata e come. E Pedro disse, não, Senhor, eu não como nada imundo. Pedro ouviu a voz do Senhor dizendo, na visão, Pedro, não chama imundo aquilo que eu purifiquei. Não chame imundo aquilo que eu purifiquei. E quando ele ouve esta palavra, ele dizendo que não chame imundo aquilo que eu purifiquei, veio a ele a palavra de Deus, não faça acepção de pessoas. O que o anjo estava falando na visão a Pedro, estava falando de Cornélio. Porque Cornélio era gentil, Cornélio não se dava, era um povo que não se dava. Mas
Jesus veio para todos, Jesus veio para salvar todo, independente, raça, tribo, nação, seja ele quem for. A salvação veio para todos, desde quando todos querem o aceite a palavra de Deus, o propósito de Deus. Então a salvação é para todos, Deus não faz acepção de pessoas, Jesus não fez acepção de pessoas, mas os discípulos estavam fazendo acepção de pessoas. Mas a salvação veio para todos. E a ordem era para que ele viesse à casa de Cornélio, para pregar o evangelho da salvação, para falar aquilo que Cornélio estava precisando de ouvir da parte de Deus. Porque com certeza Deus sabia que ele ia rasgar o seu coração, ia confessar Jesus e entregar a sua vida, aceitando o propósito do batismo nas águas, para a salvação da sua alma. E foi isso, e a Bíblia diz que quando Pedro veio, Pedro trouxe com ele algumas pessoas, e aqueles 2 homens chegaram. Cornélio já estava esperando. Cornélio já esperava, a Bíblia diz que ele convocou toda a sua família, mas algumas pessoas amigas, algumas pessoas chegaram a Cornélio, para ouvir o que Pedro tinha a falar da parte de Deus para eles. Amados, uma coisa que me chama a atenção. Olha que coisa linda, amados. Quando Pedro chega à casa de Cornélio, Pedro pergunta: por que mandaste me chamar? Ele vai contra a revelação que ele teve da visão do anjo. Sendo que Pedro também já tinha recebido uma outra revelação lá a respeito dos animais. Mas Deus deu a palavra a Pedro, e ele estava ansioso, com seu coração ardendo para receber a palavra de Deus, para ouvir aquilo que Pedro ia falar. Ele estava numa espera tão grande, ele estava com uma alegria tão grande, que a Bíblia diz que quando Pedro chegou, Cornélio se prostrou aos pés de Pedro e adorou. E Pedro disse: não, levanta-te, porque eu sou homem como tu. Mas ele, contando a revelação do sonho, aí Pedro começou a falar. Realmente é necessário que nós creamos no sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que veio e morreu por todos, foi crucificado na cruz pelo pecado de todos, que nós creamos, que tome a sua cruz, a cruz da renúncia, acreditando nele. Veja só, Pedro estava dando água viva para Cornélio, para sua família e para aqueles que estavam ali ouvindo. No momento que Pedro estava falando, me faz lembrar como Jesus estava falando da água que estava dando aquela mulher samaritana. Aquela mulher, quando começou a ouvir a palavra de Deus, ela estava bebendo da água. E quando Pedro começa falando que era necessário que ele cresça no sacrifício da cruz em Jesus Cristo, que a salvação está em Jesus, só ele que pode salvar, ele é o caminho, ele que conduz, mas tem que passar pelo processo, morrer para o mundo, renunciar tudo as coisas do mundo, colocar o seu coração em Deus. Agora em Deus. Agora o caminho é para Deus. A partir da promessa, a partir da ressurreição em Cristo Jesus, se morrer é para Deus. Se continuar aqui na terra é para Deus. E tudo que fizer é para Deus. Na certeza absoluta que receberá de Deus a sua recompensa, que é a salvação da sua e da minha alma. Outra coisa que me chama a atenção, amado, que eu quero relatar. O que foi que aconteceu quando Pedro estava pregando para Cornélio, para sua família e para aqueles que vieram ouvir a palavra da Bíblia? Diz que foi um derramamento do Espírito Santo sobre aquela casa, sobre aquela família, que todos, no momento da pregação, foram tomados. E ele falava em línguas. Amados, que coisa linda lá abaixo,
eles não puderam se conter diante da palavra, da presença de Deus naquela casa. Ô amado, que coisa gostosa quando você está na presença de Deus. Não precisa você estar no meio de uma multidão na igreja, você pode estar na sua casa, você pode estar no seu escritório, você pode estar na cozinha, você pode estar varrendo, se você está na presença de Deus, se você está bebendo, você pode ser inundado pelo Espírito Santo. E houve um Pentecoste naquela casa. Houve um Pentecoste, houve uma alegria, houve um derramamento do Espírito Santo quando todos foram tomados. Porque ele estava recebendo a palavra, ele estava crendo na palavra, no que Pedro estava falando, no evangelho da salvação. Era o que eles queriam, era o que Cornélio estava precisando com aquela família. Era receber a palavra de Deus, a palavra da salvação. Quantas vezes, amado, você está precisando de mais um pouco na sua vida? Quantas vezes você é um camarada, um coração quebrantado, temente a Deus, e acha que por aí você vai para os céus, e você ainda precisa de alguma coisa, você precisa, assim como Cornélio estava precisando, você precisa ouvir aquilo que Deus tem a falar, aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus está falando agora, nesta noite para você. Você precisa passar pelo processo, assim como Cornélio passou, assim como Nicodemos passou, assim como eu passei, assim como tantos têm passado. Crer no sacrifício de Jesus, receber Jesus como o Senhor das nossas vidas, descer a água do batismo e ressuscitar com Cristo pela fé. Assim nós temos selado a promessa da salvação das nossas almas. E Pedro presenciando tudo aquilo, aquela alegria, Pedro disse: eu não posso deixar de não batizar. Aproveitando aquele momento, a Bíblia diz que Pedro batizou Cornélio e toda a sua família. Eles foram batizados, eles sendo gentil, não importa, porque Jesus veio para todos. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus quer que todos, ouvindo a sua palavra, creiam nele, porque ele quer salvar a alma de todos. E houve salvação naquela casa. Houve uma abundância, um enchimento do Espírito Santo, gozo. Pedro cumpriu a sua missão, aquilo que Deus determinou. Vai, não faz acepção de pessoas, prega o evangelho da salvação. Se eles abrirem e confessarem, eu quero, realiza aquilo que foi determinado, que faça para todos. Batiza em nome de Jesus Cristo. Foi o que Pedro falou para ele. João pregava o batismo do arrependimento e todos foram batizados. Como eu fui batizado, como todos têm sido batizados, aqueles que nele creem, você também pode fazer isso, meu amado. O batismo ainda continua, está de pé o mandamento. O batismo de João, o batismo de hoje, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ouça essa palavra, coloque ela em prática, deixa Deus te abençoar. Sai deste mundo. Sai deste mundo para um mundo melhor, amado, que é a promessa de Deus para todos aqueles que nele creem. Uma nova terra, um novo céu, uma nova cidade, uma nova Jerusalém, onde Deus está. Aonde aqueles que perseveram nele estará para eternamente com Cristo. Essa palavra de Deus é para você. Essa palavra de Deus é para quem está ouvindo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Cornélio era gentil, ele era um centurião, mas era um homem do coração quebrantado. Ele fazia esmola, mas por aí ele não chegaria a Deus. Ele tinha de trilhar pelo caminho, e para trilhar pelos caminhos, tem de deixar o fardo, tem de deixar muitas coisas que não louva a Deus, para poder seguir a Jesus pelo caminho, porque Jesus, Ele mesmo, Ele próprio, Ele é o caminho. Você tem alguma coisa ainda a deixar, amados? Talvez você estava precisando ainda ouvir ou lembrar esta palavra, que você já ouviu tantas vezes. Cornélio fazia esmola, era temente a Deus, mas ele não chegaria aos céus se não ouvisse a palavra e aceitasse a palavra da salvação e o batismo através das águas. Fique com esta palavra. Fique com esta palavra.
Receba essa palavra e guarde no seu coração, medite nessa palavra. Você que vai ouvir esta mensagem, faça que alguém que está ao seu lado, que seja da sua casa, que ainda não tomou essa decisão, faça com que ele ouça essa palavra e ajuda ele nesta palavra. E diga que não é diferente. Nenhum homem chega a Deus se não for por Cristo Jesus. Cornélio não chegaria a Deus se não passasse por Cristo Jesus. Ou seja, passasse pela cruz da renúncia. Ou seja, se passasse pelo batismo do arrependimento. Você também não chega se não passar. Mais uma vez, Deus está falando com você. Que Deus te abençoe.